Boa noite a todos. Agora sim, agora o vídeo acho que ficou direito, né? É que eu mudei, eu tô fazendo pelo celular, que a câmera do meu... agora sim, é que a câmera do meu... Deixa eu desligar aqui. Do meu computador tá muito ruim. À tarde eu gravei uma palestra e eu vi que ficou muito escura, então eu achei por bem gravar no celular agora à noite. E aí nós estamos testando aí, né? Mas nada que vá nos impedir. Boa noite, Alice. Como é que você tá? Você tá boa? Tá dando pra ouvir? Ouvir a música também? Me retorne só pra ver tudo certo. Célia, boa noite, Célia. Boa noite. Não sei se vocês estão conseguindo ouvir bem a música. Tá ouvindo? Então tá bom. Vou deixar aí a musiquinha pra gente ir se sintonizando, né? Obrigada, Célia. Tá ouvindo a música também. Érica, boa noite, Érica. O pessoal tá chegando aí. Hoje eu entrei mais cedo, ainda tem mais 10 minutinhos aí pra gente. Né? E se preparando, né, pro Evangelho. Hoje é o último item do capítulo 19, a fé que transporta montanhas. Então a gente vai encerrar hoje, né? É o item 12. Com várias reflexões essa noite também, muito importante para nós. Inclusive é um capítulo assim que vale a pena retomar depois, né? A gente está encerrando, vai iniciar semana que vem os trabalhadores da última hora, mas esse capítulo da fé vale a pena, assim, a todo momento a gente está retomando, sabe? Porque é um capítulo muito profundo.
quantas semanas nós tivemos aí, né? Acho que umas 4 ou 5 semanas estudando a fé. Então, coisa de um mês e pouquinho. Então, vale a pena a gente retomar um pouquinho esse capítulo, como estudo mesmo, né? Cada um aí na sua casa, estudando um pouquinho mais sobre a questão da fé. Ainda mais nos momentos que estamos passando, né? Uma necessidade diária da construção da fé na nossa existência. Nivânia, boa noite. Fernanda, boa noite. Estamos aí com 4 minutinhos para dar início. Vamos aguardar ainda mais companheiros nossos chegando, né? Chegando mais pessoas. Luciane, boa noite.
Maria Cecília, boa noite. Vai, 2 minutinhos, a gente já inicia nosso evangelho. Então vamos iniciando, né? Boa noite, primeira vez, Cristina, seja bem-vinda, viu, Cristina? Márcia, boa noite. Gente, então, eu quero convidar todos para a gente dar início, né, ao nosso estudo. Deixa eu só diminuir um pouquinho o som aqui da música. Eu quero convidar todos vocês para a gente iniciar com a nossa prece, né? Então, convido a todos a elevar os vossos pensamentos a Deus e a Jesus, suplicando ao Divino Mestre que possa, nesse momento, estar conosco, através do seu Evangelho, nos envolvendo nas suas vibrações de amor, de paz e de esperança. Que os seus ensinos, Mestre, possam fazer parte do nosso dia a dia, acalmando corações aflitos e abrindo a nossa consciência para as verdades da vida do Espírito. Conduz-nos, Mestre Jesus, a darmos passos certeiros nessa seara de progresso. Que possa, Mestre Jesus, envolver a todos agora, para que recebam do seu Evangelho a fonte viva, para que assim possam trilhar os seus caminhos, pautados no bem e no amor. Mestre Jesus, nos colocamos agora à disposição para recebermos do alto tudo que nos destes. Agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui nessa noite. Agradecemos aos amigos espirituais que conosco estão, aos nossos mentores espirituais, e agradecendo ao Pai de misericórdia infinita. Que assim seja. Então, boa noite a todos, boa noite àqueles que eu ainda não tinha conversado, né? Eu agradeço assim as vibrações. Semana passada eu não consegui estar com vocês, eu não cheguei a tempo, eu tive que acolher uma pessoa e não deu tempo de eu voltar, né? Mas enfim, eu digo sempre que quando nós estamos estudando algo, estamos assim ligados a algo superior, a gente sempre é testado, né? Para saber se a gente realmente está aprendendo. E na quinta-feira passada eu estava passando por um teste mesmo. Foi muito bom. Era um teste de fé e ainda estou passando por esse teste. Eu acho que todos vocês aí que também estão acompanhando o Evangelho e ficam mais atentos conseguem perceber o quanto nós estamos sendo testados no momento que a gente está estudando sobre o assunto, né? A gente fica mais atento a isso. E hoje, como eu tinha comentado aí, a gente está terminando o capítulo 19, A Fé que Transporta Montanhas. Então ele vai falar, eu vou ler um trecho e a gente vai começar a comentar. Ele termina no item 12, falando sobre a fé divina e a fé humana. São palavras de um espírito protetor
lá em Paris, 1863. Eu vou ler alguns trechinhos. Ele começa assim: a fé é o sentimento inato no homem da sua destinação. Então, é um sentimento inato para todos nós, está ali, né? Da sua destinação. E qual é a nossa destinação? A gente já há tempo vem falando sobre isso. Nós estamos destinados à perfeição, né? Então ele diz assim: é a consciência das prodigiosas faculdades cujo germe foi nela depositado, primeiro em estado latente e que deve eclodir e crescer por sua vontade ativa. Então é assim, a fé está lá depositada na nossa consciência, em cada um de nós. Então está lá na nossa consciência. E é uma prodigiosa faculdade. Então todos nós temos. E o que está sendo esperado de nós, né? Fazer eclodir e crescer. Como? Através da nossa vontade. Então hoje a gente vai estar falando da fé e falando muito sobre a vontade, né? E aí ele fala que a fé é divina e a fé é humana. Então, num outro trecho, ele diz assim: a fé é humana ou divina, dependendo de como os homens aplicam as suas faculdades às necessidades terrenas ou às aspirações celestes e futuras. Então, de acordo com o emprego que eu dou, ela pode ser humana, porque eu dou um emprego a algo assim da condição humana, daqui como encarnado. Ou ela pode ser divina quando as minhas aspirações são mais elevadas, celestes, e pensando na vida do espírito, na vida futura. O homem de gênio que persegue a realização de alguma grande empreitada triunfa se tiver fé, pois ele sente que pode e deve conseguir, e essa certeza lhe dá uma força imensa. Então, seria assim para as coisas mundanas: o homem de bem, que crendo em seu futuro celeste, quer realizar em sua vida belas e nobres ações, tira da sua fé e da certeza da felicidade que o espera a força necessária. Por isso que ela é uma fé humana ou divina, de acordo com o emprego que dá. E assim também se realizam os milagres da caridade, do sacrifício e da abnegação. Enfim, com a fé não há más tendências que não possam ser vencidas. Gente, ler esse trecho, refletir sobre esse trecho, nos dá muita esperança, né? Porque falar que se através da fé eu posso vencer todas as minhas más tendências, claro que não é de uma hora para outra, né? Existem etapas a serem vencidas, mas só de ouvir isso daí já nos dá uma esperança tremenda, pensando no espírito não como uma única vivência, só essa existência, mas pensar que nós somos espíritos aí eternos e que nós estamos tendo a oportunidade hoje de ter o estudo. E esse estudo está nos promovendo práticas dessa fé. E como eu tenho praticado essa fé? Quando ele diz, né? Agora vamos começar nas nossas reflexões. Quando ele diz assim, que a fé, ela é um sentimento inato, né? Do homem, da sua destinação, que é o nosso progresso, a nossa perfeição. Então vem uma reflexão. A fé sendo inata em mim, eu utilizo para ativar a força que eu tenho como espírito. Eu a utilizo, essa fé, para ativar em mim essa força do espírito. Então a fé é para isso, ela tem que ser ativada, eclodir, porque ela já está em mim. Então eu só tenho que fazer com que ela seja ativada, porque a fé, ela é ativa. Ela não é algo ali inerte. A fé, ela tem que ter um movimento. E esse movimento da fé que a gente tem que compreender. Daí fala assim: até o presente, a fé só foi compreendida no seu sentido religioso, porque o Cristo a revelou como poderosa alavanca. Alavanca do quê? De progresso. Mas o Cristo, que realizou verdadeiros milagres, mostrou através desses milagres quanto pode o homem que tem fé, ou seja, que tem a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode realizar-se a si mesma.
Então, às vezes a gente pensa assim, não, Jesus conseguiu prodígios, né? Milagres, porque era Jesus. Realmente, Jesus é o Espírito mais perfeito que já habitou a face da terra. Mas ele nos disse que nós poderíamos fazer o que ele fazia e muito mais, né? Então, o que ele quis dizer? Que com a força da fé, né, produzida através da vontade, nós conseguiríamos fazer o que ele fazia. Na época, foi entendido como um milagre. Hoje, através da ciência, a gente percebe que não é milagre, né? Porque seria também muito fácil, né? Eu aperto um botão do milagre e as coisas acontecem. Não é isso. Inclusive, nós estamos assim num momento, eu como professora, né? Então eu estou num momento assim que os alunos de terceiro ano do ensino médio, eles estão quase que terminando já o semestre, né? Eles terminam um pouco antes. E eu falo assim sempre para eles que eu nunca desejo sucesso. Daí eles assustam, porque eu falo, como não deseja sucesso, né? Você como professora, né? Uma educadora. Eu falo, não, porque parece que também sucesso é um milagre, né? Não, para que a gente possa ter sucesso, o que eu desejo? Eu desejo trabalho. Então, a mesma coisa é a fé. Por isso que a gente fala que a fé é ativa. A fé, para ser ativada, precisa da força da vontade. E a vontade, ela é operosa. Ela precisa do trabalho, né? Então, com o estudo do Espiritismo, a gente consegue ver a força do trabalho, né? E o que é essa vontade? O que é essa vontade? Porque a gente fala assim, eu tenho pouca vontade. Ou às vezes alguns falam, né? Nossa, eu através da minha vontade, eu persegui um desejo e conquistei. Realmente, muitas pessoas conseguem conquistar. Inclusive tem algumas pessoas que falam assim, cuidado com o que você deseja, porque você pode conquistar. E é verdade, gente. De acordo com o nosso desejo, e eu persigo esse desejo, né, com essa vontade, e às vezes é um desejo material, que daí é a fé humana, e eu realmente conquisto. Então eu preciso saber o que eu estou desejando, né? Agora, a fé divina é sempre um desejo bom, é um desejo voltado ao meu progresso moral, né? Então, aí é sempre bom. E eu tenho que acionar a vontade? Tenho que acionar. Mas aí alguns pensam assim, que os caminhos da fé, eu só sou testado na fé quando o teste, ele é assim, um teste bem, quer ver como que ele coloca aqui? Eu vou até ler, nos caminhos da fé, no livro Segue-me, Emmanuel diz assim, que parece que nos testemunhos de fé, só prevalece nos momentos de angústia superlativa. É isso que ele usou. Quis usar as palavras dele mesmo. Então, olha, a gente julga que a gente vai sofrer um testemunho da fé só quando nos momentos de angústia, muita angústia, aquela aflição na nossa existência. E aí a gente esquece que a gente é testado a todo momento. Aí ele coloca, como que nós somos testados a todo momento? Olha o que ele diz. Entretanto, é preciso ponderar que somos incessantemente chamados a prestar o depoimento de confiança em Jesus através de reduzidas parcelas de bondade e tolerância, compreensão e paciência diante das ocorrências desagradáveis do cotidiano. Porque eu falei de ser professora, e é verdade mesmo, porque eu não posso cobrar algo de uma criança que está no primeiro ano do ensino fundamental, da mesma maneira que eu cobro de um aluno que eu acabei de falar que está no terceiro ano do ensino médio. Eu, como professora de matemática, não posso cobrar a mesma coisa, né? Porque cada um está num estágio, num tempo. Então, no primeiro ano do ensino médio até o terceiro, nós vamos cobrando em doses homeopáticas, né? A gente vai fazendo cobranças
eles vão testemunhando até que possa ser feito. Agora, voltando a falar sobre educação, eles vão sofrer o grande testemunho no vestibular, ver se realmente eles aprenderam. E nós, quando que vai ser o testemunho? Aí sim, o testemunho da fé nos grandes momentos, onde nós vamos ter que colocar à prova a nossa fé. Mas a gente só vai conseguir colocar à prova a nossa fé desde que seja trabalhado paulatinamente as nossas virtudes, até que quando chegue o momento certo. E como nós somos testados diariamente, aí Emmanuel vai nos colocar a referência desprimorosa, nós somos testados, com olhar de suspeição, o pedido justo recusado, o beliscão da crítica, a desatenção e o desrespeito, o desajuste orgânico, o prejuízo inesperado, a transação infeliz, o desafio da discórdia. Isso todos os dias acontece conosco, né? Beliscão da crítica. Quem gosta de ser criticado? Às vezes a crítica é construtiva e a gente aceita muito bem, mas às vezes a crítica ela é de maneira a nos diminuir. Então é um momento que nós estamos exercitando a nossa fé e a nossa força de vontade de imprimir em nós, mesmo diante dessas broquinhas no nosso dia a dia, de que nós vamos vencer. E aí, para que a gente possa vencer, o que vai acontecendo conosco? Nós vamos imprimindo em nós, através da vontade, o exercício das nossas virtudes. Porque para que eu possa vencer, eu preciso da paciência, da resignação, da tolerância, né? Então, tudo isso vai nos abastecendo de meios, né, de virtudes, para que quando o derradeiro testemunho aconteça para nós estejamos preparados. Mas para isso, a gente tem que todos os dias, isso é um processo diário, fortalecer a nossa vontade. E aí, para falar sobre isso, fortalecimento da vontade, eu separei alguns trechinhos. Quem não leu, eu vou convidar a ler. E quem já leu, que volte ao trecho lá no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis. Tem um trecho que é o finalzinho. Então, olha, o problema do ser, do destino e da dor. Leon Denis vai tratar sobre isso. E no finalzinho, claro, ele trata sobre as nossas dificuldades, né, do ser com as suas dificuldades, e depois ele termina com a vontade, o fortalecimento da vontade, trazendo muita esperança para nós. E aí, nesse capítulo da vontade, Leon Denis, eu separei alguns trechinhos para a gente refletir sobre isso. A primeira coisa que Leon Denis fala é: a vontade é a maior de todas as potencialidades da alma. Esse germe está lá, da vontade em nós. Então, é a maior de todas as potencialidades da alma. Diz também assim: é pela vontade que dirigimos nossos pensamentos para alvos determinados. Então, eu tenho que saber o que eu desejo. E aí, a partir disso, imprimir a vontade para esse alvo. Gente, quando eu realmente quero e destino todo o meu pensamento para esse alvo, todas as energias do meu ser vai estar destinado àquilo. Então, eu tenho grande chance de conquistar aquilo, né? Aí ele fala assim: funciona como uma correnteza poderosa e constante que mina devagar e silenciosamente todos os obstáculos que se apresentem. Vai minando os obstáculos da minha existência. Então, eu vou vencendo paulatinamente. Então, qual é o meu maior desejo nessa existência? Eu tenho que saber qual é o meu maior desejo. Então, o meu maior desejo é a conquista da... vamos dar um exemplo, né? É a conquista da alegria.
Então, se é a conquista da alegria, eu tenho que vencer, né, algumas dificuldades que não me deixam enxergar a alegria, né, na existência. Então, paulatinamente, eu vou vencendo essas dificuldades. Quando eu vejo, eu conquistei, né, parte dessa alegria. Talvez não seja numa única encarnação que eu consiga, né, a felicidade plena, mas momentos alegres na minha existência eu vou ter. Né? Hoje à tarde eu falei da conquista da indulgência. Pode ser que não nessa encarnação, numa única encarnação, eu já consiga ser indulgente, mas quando eu coloco como foco a construção da indulgência, o que eu preciso vencer daí? A crítica, né? Então, o julgamento. Então, paulatinamente eu vou vencendo. É o que Leon Denis está falando. Daí ele fala assim: se o homem conhecesse a extensão dos recursos que nele germinam, ficaria deslumbrado. Por isso que Jesus falou: você pode fazer o que eu faço e muito mais. Se a gente reconhecesse esses recursos, não mais temeria o futuro, tampouco se julgaria fraco. Em algumas situações a gente fala assim: eu não consigo, eu sou fraco diante desse vício. Não, eu tenho recursos. Deus colocou, né, como nosso Pai colocou na nossa consciência, em cada um de nós, esse germe. Se eu percebesse isso, eu compreenderia a sua força e acreditaria na possibilidade de Ele próprio alterar seu presente e seu futuro. Então, se eu percebesse essa vontade que existe em mim, eu entendo que eu vou alterar o meu presente e o meu futuro. Porque eu sou construtor do meu futuro. Se eu altero o presente, eu estou alterando o futuro. E o poder da vontade, ele é ilimitado, Leon Denis nos diz. Não é assim como uma força que ela tem começo, meio e fim. Não, é ilimitado. A vontade transforma em prodígios, que é o que está falando aqui dos milagres que Jesus era capaz de praticar. Na verdade, Jesus tinha a força de vontade no seu grau mais alto. Nós ainda temos a força de vontade numa gradação pequena. Nós só precisamos acreditar que também temos a mesma força de vontade de Jesus. Né? Então, nós precisamos acreditar nisso. Daí ele fala assim: o homem consciente de si mesmo, eu tenho que ter consciência de que eu sou um espírito. E de seus recursos latentes, de que eu tenho várias potencialidades. Sente crescer suas forças na razão de seus esforços. Isso é importantíssimo, porque senão parece que é assim: eu vou ficar sentado aqui e pensando assim, eu tenho força de vontade, eu tenho força de vontade, eu tenho força de vontade. Não é isso que Leon Denis está falando. Está falando assim: eu tenho que imprimir esforços. Quando? No meu dia a dia, como está falando Emmanuel aqui. A cada primeiro teste que vai acontecendo no meu dia a dia, porque vão acontecendo vários testes, eu estou pronto para colocar em prática todas essas potencialidades que existem em mim. Aí ele fala assim: conheço a grandeza e a força que existem em mim. Edifico lentamente minha individualidade e minha liberdade. Hei de amparar-me nessas forças e elevar-me acima de todas as dificuldades. Vencerei até mesmo o mal que existe em mim. Olha, gente, por isso que eu estou falando que esse final do capítulo da fé que transporta montanhas está falando em esperança. Está nos dando a esperança de vencer as minhas próprias dificuldades. Daí ele fala assim: hei de me desapegar de tudo que me acorrenta às coisas grosseiras e levantar voo para realidades mais felizes. Por quê? Porque os nossos vícios nos acorrentam. E às vezes eu fico lá, sabe? Eu fico lá acariciando o meu vício, gosto do meu vício. Ele fala: não,
Eu tenho que imprimir vontade para eu vencer esse meu vício. E aí me faço livre para alcançar voos mais altos. Gente, isso é maravilhoso. E para realidades mais felizes. Eu não preciso ficar presa nas minhas dificuldades, nos meus vícios. Eu posso alçar voos mais altos. Ai, mas isso é só quando eu estiver mais evoluído. Não, é agora. É agora acreditando que eu posso, imprimindo uma energia constante na vontade. Daí ele diz assim: para frente, sempre para frente. Eu tenho escrito isso para mim. Eu escrevi isso para mim. Eu tenho escrito para sempre. Para frente, sempre para frente. Pensar nisso. Não é ficar olhando para trás e ficar lá se lamentando por tudo que já passou. Não, olha para frente. E sempre para frente. Isso imprime em você uma força maior. E aí fala assim: aprendi a conhecer-me, a crer em mim, a crer em Deus. Né? Então, se eu creio nas minhas forças, eu estou crendo em Deus. Porque essa força foi me dada pelo Pai. O Pai me criou. Então, eu sou co-criador. Co-criador do quê? Da fé, da esperança, do amor, da caridade, da justiça. Então, Deus me criou para quê? Para perfeição. E aí ele diz assim: creiamos em Deus, creiamos em nossos destinos imortais e lembremos-nos, podemos ser o que efetivamente quisermos. Então, hoje a gente tem que ficar pensando no seguinte: o que eu quero, né? Para que eu possa imprimir essa vontade no meu desejo. Daí fica uma outra reflexão. O que fazer para desenvolver minhas faculdades? Então, o que eu tenho que fazer para desenvolver essas faculdades? Dia após dia, vencer alguns pequenos obstáculos. Porque quando eu vou vencendo os obstáculos, eu estou exercitando a minha vontade. E aí eu tenho que ter um alvo. Porque para quem não sabe que caminho tomar, qualquer caminho serve. Né? Então, eu tenho que ter sempre, hoje as mentes estão perdidas em tantas coisas, fica tão, algumas mentes ficam tão dispersas nesse meio material, que perde o seu objetivo de vida. Nós precisamos ter o nosso objetivo de vida. De novo, eu falando como professora, apesar de eu dar aula de matemática, eu sempre faço todo ano com os meus alunos uma atividade no finalzinho, né, esses alunos de terceiro principalmente, que eles tracem um objetivo de vida. É claro que eu não estou falando nada de religioso para eles, né? Mas é uma sustentação da fé. Qual o objetivo que eu tenho de vida? Para que eu possa ter um foco. E é o que a gente está falando agora, gente. É ter um foco da minha existência. Eu não posso perder esse foco. E às vezes, eu estou falando tanto da vontade, claro que tem momentos da nossa existência que a vontade fica enfraquecida. Quantas pessoas hoje lutando com a depressão? A depressão é a vontade adoecida. A vontade adoece pelas nossas viciações, pelas nossas dificuldades. E o corpo também adoece. Nós precisamos tratar corpo e tratar espírito. Nós precisamos vencer as nossas tendências. Alguns espíritos trazem a tendência a... claro, lá no Evangelho, né, não é dito a palavra depressão, né?
Mas hoje nós já conhecemos a palavra. Alguns espíritos trazem essa carga. Então, é difícil julgar quem está em depressão, falar não, e colocar só para ela assim, olha, você precisa imprimir a sua vontade. É difícil, para alguns espíritos é muito difícil. Então, o que nós temos que fazer? Ajudar esse espírito, trazendo meios para que ela possa sair dessa depressão. Não é só, olha, a força de vontade está em você. Ela precisa tratamento médico, porque nós somos espíritos encarnados, nós temos um corpo aqui, então precisa ser tratado. A depressão, ela não é, para alguns, é assim, só para alguns que não tem o que fazer. Não, depressão é uma doença, e hoje ela está matando muitos espíritos. Então, nós precisamos nos preocupar com a nossa saúde física, mental e espiritual, porque diante de tantas coisas que nós estamos passando, nós estamos adoecendo. Nesse momento de pandemia, onde nós estamos ficando hoje muito restritos a um meio social muito restrito, nós que estamos acostumados, nós que somos brasileiros, acostumados, a aglomerações, hoje nós sabemos que nós não podemos. Então nós estamos um testemunho também da fé, de sabermos que mesmo não estando aglomerados, não estando com tantas pessoas, nós podemos em pensamento estarmos com quem nós quisermos. E nós precisamos estar em sintonia com pessoas que nos trazem o bem, nos traz o pensamento de otimismo. Nós precisamos estar em sintonia com espíritos encarnados e desencarnados que nos trazem a sustentação da fé, da esperança. E nós temos que ir ao encontro de espíritos que estão precisando dessa sustentação. Então, quando nós somos chamados, nós precisamos largar os livros e irmos para a prática. O livro, o conhecimento é muito importante. O que nós estamos fazendo, de estudarmos, é muito importante. Porque o estudo nos traz assim, no racional, o que tem que ser feito. Mas, no dia a dia, nós temos que colocar em prática. É isso que Jesus nos convida. E por isso que ele fala, no finalzinho, eu vou ler o finalzinho, o que o Espírito fala. Eu repito, ele fala, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados estivessem persuadidos da força que trazem consigo e quisessem colocar a sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que, até o momento, chamais de prodígios e que não passam de desenvolvimento das faculdades humanas. Então, olha, colocar a sua vontade a serviço da fé. Nós precisamos fortalecer a vontade. Vamos fortalecer paulatinamente. E se hoje eu estou passando pela prova da depressão, que eu possa, através dos médicos e dos medicamentos que hoje estão aí, das terapias que estão aí, possa fazer isso como trazer isso como um recurso e utilizar também dos recursos da religião, no caso da fé, através da religião, através do espiritismo, através do conhecimento da ciência, trazer tudo isso como grandes recursos para eu poder sair dessa depressão. A depressão é uma doença e todos nós precisamos hoje nos cuidar. E se eu hoje não estou passando por essa prova, que eu possa dar a mão para aquele que está. Levar a sério esse momento e não achar que é falta do que fazer. Não é. Não é. É uma dor profunda. A depressão é uma dor que atinge a alma. Só quem passou por ela sabe dizer o que é. E são espíritos adoecidos. Espíritos, então, adoece o corpo, mas adoece muito, numa intensidade tremenda, tamanha, adoece a alma. Então, a fé
pode ser resgatada nesse espírito? A vontade pode ser resgatada nesse espírito? Pode, mas ele precisa do auxílio. Auxílio da oração, auxílio de alguém estar do lado, fortalecendo com o evangelho, fazendo evangelho todos os dias, fortalecendo na oração. Mas ele não tem vontade. Frases pequenas. A frase que eu falei que eu tenho, né? Para frente, sempre para frente. Sabe? Quem está em depressão, olha, frases pequenas. Não vai ler um cabedal do evangelho, não é isso. Frases pequenas que foquem a nossa atenção. Para sempre. Sempre para frente. Para frente, sempre para frente. E como se fosse um mantra mesmo. E colocar isso para nós. Certo? Então, nós estamos sendo convidados, através da esperança, de trabalharmos a vontade em nós. Certo? Nós já estamos 19h35. Nós ainda vamos continuar falando sobre isso, falando sobre a depressão, falando do quanto nós precisamos ativar a vontade em nós. Como disse Leon Denis, a vontade é a maior de todas as potencialidades do espírito. E lembrando Emmanuel falando que a vontade está lá, latente em nós. Assim como Jesus fez prodígios, nós também podemos praticar tudo o que a vontade, e se for do bem, tudo o que for para o nosso bem. É essa lição que fica para nós hoje, são as reflexões. Eu acho que a reflexão maior que tem que ficar para nós hoje é o que eu estou desejando. Nós precisamos desejar não para apenas coisas materiais. Não que nós também não possamos desejar coisas materiais. Podemos também. Mas o que nós desejamos como espíritos eternos, fadados à perfeição. Qual é o meu grande desejo como espírito? Essa é a reflexão que tem que ficar hoje. Eu convido a todos a refletirem durante toda a semana sobre isso. Encontrou o desejo? Alguns vão falar assim, sabe, Kátia, eu encontrei, mas depois na outra semana eu já pensei em outra coisa. Num outro momento eu pensei em outro. Isso vai acontecer. O que não pode é nós ficarmos com a mente poluída de muitas coisas. Se hoje, na semana, esse o desejo, foca nesse desejo, certo? E pensar assim, eu sou um espírito que tenho várias necessidades. Qual é a minha maior necessidade nessa existência? E foca nessa necessidade. É difícil de focar nela, ou é difícil de saber? Se é difícil de saber, verifica onde dói mais. Qual é a dor que quando chega é aquela que você fala assim, me sustenta, Deus me sustenta para eu poder passar por ela. Encontrou qual é? Verifica qual é a necessidade diante daquela prova. E aí foca nessa necessidade. Eu tenho essa necessidade da construção, como eu falei à tarde, da indulgência. Foca na indulgência. Como eu construo a indulgência? Vai lá e estuda sobre ela. Estuda sobre o que é indulgência e vai lá, os passos para que eu possa vencer. E dia após dia, como se fosse um rio, vencendo barreiras, mas nunca perdendo a sua força. Então é isso que tem que ficar para nós hoje. Convido a todos a refletir sobre isso, porque eu estou refletindo também. Então vamos retomar aqui a nossa música. Eu vou convidar a todos agora a se colocar em condição de receptor, para que a gente receba agora o passe, alinhando os nossos chakras, para que a gente possa nos fortalecer. Vamos então elevar os nossos pensamentos e convidar a espiritualidade amiga que dirigem os passes da nossa casa, que possam chegar até nós,
que cada um receba as energias necessárias para recompor o corpo físico e perispiritual. Vamos nos colocar à disposição de receber do alto tudo aquilo que nos for destinado. Que essas energias cheguem em forma de luz no centro da nossa cabeça, que possa percorrer todo o nosso corpo. Que essas energias possam nos trazer a paz, o equilíbrio, a força, a coragem, a perseverança, a fé e a esperança. Vamos agradecer aos amigos espirituais que estiveram conosco. Somos gratos por tudo que recebemos. E agora que estamos fortalecidos, convido a todos a elevar os pensamentos a Jesus e convidá-lo a adentrar aos nossos lares. Mestre Jesus, envolva todos os nossos entes queridos em vibrações de amor, de fé e de esperança. Toca a intimidade de cada um para que se fortaleça na vontade de caminhar rumo a experiências essas que tragam condições melhores a cada um, de enxergar a si mesmo as suas limitações, mas enxergar as potencialidades que traz em si, fazendo eclodir a vontade, a fé, a perseverança. Mestre Jesus, une essa família num objetivo maior da construção de um lar onde cada um possa burilar a si mesmo na prática diária dos relacionamentos, que lá na espiritualidade pedimos para na prática diária estarmos vencendo. Não vencendo ao nosso irmão que caminha conosco, mas vencendo a nós mesmos e construindo com este que caminha comigo o amor. Mestre Jesus, faz moradia nesse lar. E agora, vamos levar as nossas vibrações a todos os irmãos encarnados e desencarnados que se encontram nas lutas diárias, sofrendo dores, que possam agora essas dores serem amenizadas e que possam entrar em equilíbrio. Seus pensamentos possam ser pensamentos de luz para vencer as barreiras. Que todos os irmãos que se encontram hospitalizados possam ser agora agraciados por essa luz do Mestre Jesus, trazendo força para vencer nas provações.
E agora vamos voltar os nossos pensamentos a esse planeta Terra, planeta abençoado que nos abriga. Que esse planeta seja envolvido numa luz verde de esperança. Que todos os dirigentes das nações recebam essa luz, para que todas as decisões sejam pautadas nas decisões do Mestre, que é o governador planetário. Agradecemos, Mestre Jesus, pela oportunidade que tivemos dessa noite, estarmos envolvidos por pensamentos de irmãos das esferas superiores. Agradecemos aos nossos mentores espirituais que estão aqui do nosso lado nesse momento, nos conduzindo também aos pensamentos de luz. Agradecemos, Mestre Jesus, tudo que recebemos das suas lições infinita, que nos dá o dom da vida para que possamos dar passos na senda do progresso. Gratos que estamos, pedimos, Mestre, sê conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Eu agradeço a cada um de vocês que esteve comigo essa noite, me sustentando nas vibrações aí, para que a gente pudesse ter toda essa sintonia que se fez nesse momento. Deu para sentir, né, um momento tão agraciado, onde nós recebemos tanto. Nós vamos nos encontrar ainda à noite para mais trabalhos que nós vamos ser convidados, porque se nós estivermos preparados, nós seremos convidados para mais trabalhos agora desligados do corpo físico. Muito obrigada a todos, deixo um beijo caloroso e aguardo para próximas quintas-feiras para mais uma reflexão no Evangelho. Fiquem na paz de Jesus. Nos vemos em breve. Que assim seja.